Pessoal, eu conversei esses dias com um amigo empresário do agronegócio, sessentão. Ele viveu bem, uns 10 anos mais velho que eu, ele viveu bem o restolho do regime militar e do alto da sua experiência, ele diagnosticou. Ele disse, ditadura igual essa que a gente está vivendo agora, eu nunca vi antes. Ele disse, nunca vi antes. Não sei se ele está certo. Eu fui militar no final do regime militar, quando João Figueiredo transmitiria ao Sarney a faixa presidencial, que aliás ele não entregou, ele faltou, João Figueiredo faltou à cerimônia. Vivia-se bem. Quem tá falando passou por isso. Garotão eu era. Meu pai, muito antenado, minha mãe, professora. Vivi bem, classe média, vivi bem naquele período. Se você não era criminoso da esquerda armada, se você não pertencia a alguma minoria, você tinha uma vida tranquila. É claro que a ditadura é sempre ruim, porque ela envolve a supressão, a supressão de direitos de toda a ordem. Mas o ponto é esse. Para o cidadão, classe média, estándar, pagador de impostos, cumpridor de leis, o regime de exceção da época era uma coisa que se ouvia aqui, ali, acolá, longínquo, boato distante. Não afetava o dia a dia da gente. Hoje nós temos liberdade, desde que a gente fale o que um dos lados da política polarizada gosta de ouvir. Curioso que, quando o discurso era só para um lado, quando a gente só falava mal de ditadura, mal de militarismo, mal de tortura, a favor de reforma agrária, quando só se falava para esse lado, aí todo mundo podia se manifestar. Juiz, jornalista, celebridade, patati patatá. Todo mundo podia falar. Não tinha fake news, não tinha discurso de ódio, não tinha lacração. Agora, hoje, que as versões da história se bifurcam, que há um outro viés, um outro olhar conservador analisando o Brasil e o mundo, aí agora surgiram as fake news, a desinformação, o gabinete do ódio, os haters, a lacração e, por que não dizer, a perseguição social. É desta ditadura que meu amigo disse. Ou seja, ele acha que o cidadão de hoje em dia, cidadão classe média, cidadão estándar, cidadão cumpridor de seus deveres, que nada teme ou nada deveria temer do governo, ele está com a liberdade muito mais ameaçada do que este mesmo cidadão estándar estava na década de 1960. Porque pessoas que viveram aquele período de chumbo da história brasileira podiam pensar, podiam manifestar pensamento, não corriam riscos mais graves por atreverem-se a criticar ao regime militar de maneira social. É claro que se empastelavam redações de jornais. É claro que se prendiam jornalistas. É claro, né? Mas o cidadão comum podia criticar o governo. O cidadão comum podia falar mal do governo. O cidadão comum podia ter uma ideologia contrária à ideologia governamental. E não é isto que alguns de nós estão vendo hoje em dia no Brasil. Estamos vendo que tudo se pode falar, desde que seja de um lado só. E desde que aconteceu uma polarização político-ideológica na visão de mundo e na visão de Brasil, só um lado que está livre para se manifestar. É o que muitos criticam. Então, será menos livre viver hoje do que viver na década de 1960? Haveria mais supressão de direitos hoje do que na década de 1960? Vocês é que vão responder isso. Eu vou só contar uma história verídica. Eu me lembro do meu pai, meados de 1960, 66, 67, 65. Ele era um advogado recém-formado e, em pleno governo militar, ele simpatizava com o comunismo. Nada muito marxista, ele nunca leu Marx, o PT não existia. Só gostava de Fidel, gostava de Che Guevara, gostava da Revolução Cubana, enfim. Ideais de juventude que depois ele perdeu, se decepcionou com o comunismo, socialismo, o que acontece com quase todo mundo depois que a pessoa vira adulta e alcança a maturidade intelectual e crítica. Mas, até então, em meados dos anos 1960, meu pai era fã do comunismo. E, então jovem advogado, ele participou
pessoal, de uma quebradeira na reitoria da Faculdade de Direito da UFMG, lá em Belo Horizonte. Ele e outros manifestantes cobravam uma posição da universidade sobre os estudantes que eram presos políticos. Por isso eles quebraram a reitoria. O exército os conteve, meu pai e todos os manifestantes os conteve sem violência. O protesto foi de manhã, eles foram detidos de manhã mesmo, foram encaminhados a um quartel. Na hora do almoço, um coronel da PM, velho conhecido do meu avô, apareceu por lá para gozar a cara do meu pai, brincou com ele, deu para ele uma maçã e foi embora. Isso assim, de manhã o protesto, a prisão, na hora do almoço, a maçã. De tarde, todo mundo foi solto sem ser fichado. A estudantada bardeneira toda solta sem ser fichada. Hoje, pelo mesmo ato, meu pai teria sido condenado a 17 anos de prisão pela prática de atos antidemocráticos. Tirem vocês, portanto, a conclusão. Qual regime é ou foi pior? Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.